Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TalkCast, que é o podcast do canal Papo de Consultor. E no episódio de hoje a gente vai falar como impulsionar a inovação com dados. Isso mesmo, com dados. E aí eu trouxe um convidado super especial que entende tudo dessa área de dados. Vocês vão gostar muito do papo que a gente vai ter aqui. Dá uma olhadinha aqui no que ele conhece dessa área. Ele é formado em engenharia de produção, tem mestrado em sistemas aplicados à engenharia e gestão e especialização em Big Data, Analytics e mercado. Ele possui diversos artigos publicados, e são vários mesmo, diversos artigos publicados na área de dados em revistas científicas que são as mais relevantes do mundo. E hoje ele é professor de uma instituição de ensino de âmbito nacional e é gerente de pricing de uma grande rede de varejo do país. Com vocês, Sérgio Salles. Caraca, mano. Eu tava esperando quem ia aparecer aqui. Isso era eu mesmo, né? Mas valeu, Pedro. Obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigado por ter vindo, cara. Não, pô. Eu tô muito feliz de estar aqui conversando com você. É engraçado que é mais fácil marcar contigo pra falar num podcast, num talkcast, do que pra tomar uma cerveja, né? Então acho que tem uns 3 anos que a gente não faz isso. Foi mais fácil vir aqui, né? É isso aí. Sérgio, vamos lá. A gente vai começar aqui falando da parte de dados mesmo, né? Até para nivelar aqui para a galera, né? Porque realmente é uma situação meio não tão comum a gente falar de inovação com dados, né? Porque dados, sempre que a gente fala disso, parece que a gente está falando de um profissional mais analítico e inovação a gente está sempre falando de um profissional mais criativo. Isso. Como é que você enxerga essa visão aí de interface com dados e inovação? Só para a gente começar aí, para você dar essa sua opinião, essa visão geral. Cara, assim, para você inovar com dados, às vezes falar em inovação, você está pensando em criar uma coisa totalmente nova, sabe? Um negócio revolucionário. E a inovação ela pode ser um pequeno passo ali numa direção correta que vai trazer algo novo. Se, assim, a gente falar de dados, a gente não está falando de uma coisa que é nova, sabe? Hoje a gente está cercado de informação, é claro. A gente está cheio de dados aí, mais do que a gente consegue processar. Uhum. Mas, assim, quando eu dou aula de gestão da qualidade, uma das partes lá que a gente fala lá dos gurus da qualidade. Se você pega, eu lembro que eu pego lá umas frases do Shilhart, do Juran, desses caras aí. E, pô, pode ser aquele tipo de frase que bota lá, tipo, no pain, no gain, e bota a foto do Pelé. Mas você vê o cara falando, tipo, sem dados você é só uma pessoa com opinião, critique os dados que você recebe. Então, assim, esses caras, que a gente está falando de 1950, 1940, não tinha nem computador, mas, por exemplo, para criar aquele gráfico lá de controle, né, de processos que foi criado, aquilo ali, como é que o cara parou para analisar o que estava acontecendo na linha de produção dele e determinar ali fazer um gráfico e olhar o desvio daquilo, em 1950, cara. Então não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa que depende do cara ser de uma área ali de humanos, né, que a gente pensa mais em criatividade, mas depende mais de você ser uma pessoa mais questionadora, às vezes, sabe? Eu acho que é muito numa questão dessa, porque problemas as empresas têm. Uhum. Toda empresa existe para resolver um problema e dar o dinheiro no final das contas. E o profissional está ali para fazer isso. Os dados eles são justamente para você conseguir atacar o problema da maneira certa. Então, é muito comum você chegar num lugar e você com consultoria, né? Eu já trabalhei um pouquinho com isso e você muito mais do que eu. Você chega numa empresa, a percepção do cara é que ele está com um problema na área X. E você vai analisar as coisas ali que estão acontecendo e muitas vezes aquilo ali é só um sintoma. Uhum. Então, a partir dessa análise de dados, você que chega realmente na causa raiz de um problema e você chega ali numa solução e você vai inovando em relação a isso. É sempre para resolver um problema, né? E até quando a gente pega, você falou dos pensadores da qualidade, né? Se a gente for olhar a administração científica mesmo, ela começa disso. Pô, total, Taylor. Ela começa, Taylor lá falando. Então, ele substitui os métodos empíricos pelo método científico. Isso. Quando ele fala disso, ele fala justamente, pare de achar o que você tem que fazer, olhe para os dados, que aí você vai começar a ter mais noção do que você de fato precisa fazer. Exatamente. E, cara, são coisas simples, né? Porque Taylor, a gente tem aquele filme do Charlie Chaplin, que ele ficava sim. naqueles negócios o tempo todo. E se você, por exemplo, até no seu trabalho, às vezes você se pega lá numa planilha de Excel e você tá toda hora, tipo assim, Ctrl+C,
Ctrl V. Aí muda a aba e pega não sei o que e joga para cá. Se você parar para pensar, cara, eu tô fazendo uma repetição aqui. Sim. Se eu organizar direitinho as coisas que eu preciso fazer, eu consigo ficar lá numa coisa tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso daí é a mesma coisa. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. A gente tá... É por isso que o nome do filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, era lá naquela época, mas ele é perfeitamente cabível hoje também, né? E aí tem, trazendo um pouco mais aqui para o mundo atual, né? Tem um matemático londrino que ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala que os dados são o novo petróleo. Ah, cara, isso daí se você... Assim, eu acho que de 5 de 10 apresentações que alguém vai fazer sobre data science, sobre análise de dados, vão começar com essa frase e uma imagem que são plataformas de petróleo, assim, com a marca lá do Google, da Amazon, e num mar, assim, de números. Exatamente. E, cara, isso é verdade, É verdade, é verdade. Agora, o que a gente olha pro passado e pro agora, pro presente e pro futuro, é que naquela época... Eu acho que no passado, né, as empresas elas tinham uma escassez de dados. Aí agora elas têm uma abundância de dados. Só que elas não sabem muito bem o que fazer ainda com esses dados. Então existem alguns pensadores que utilizam também um termo que eu acho muito interessante, que são os cemitérios de dados. Porque os dados eram para eles ser um ativo para as empresas. Mas como elas não sabem tratar esses dados, aquilo acaba virando um passivo e muito custoso, inclusive. Como é que você enxerga que as empresas podem melhorar essa administração de dados primeiro, para depois a gente falar de como a gente pode impulsionar isso com inovação? Ah, cara, isso daí você precisa dos profissionais certos para esse tipo de coisa, cara. Então, assim, e como a gente está numa região aqui, a gente está no interior do Rio de Janeiro, a gente está numa cidade onde isso não é visto de uma maneira como deveria ser. Empresas grandes têm dificuldade com isso. E empresas pequenas, assim, não precisa ser uma empresa grande para ter uma quantidade de dados maior do que você consegue processar. Na conversa sua, acho que foi com o Pompírio que você estava falando que, toda empresa tem um RPzinho lá. Sim. Então, cara, toda empresa, se você for, sei lá, em umas 50 empresas aqui da cidade, você vai ver que mais ou menos ali, umas 40, eu tenho quase certeza que não vão usar informação de estoque, por exemplo. Não vão ter controle de estoque dentro da empresa deles. Vão usar ali para fazer o básico, né? A frente de caixa, controlar ali o financeiro. Fazer uns relatóriozinhos que pega lá como que vendeu ontem. E às vezes até informação de venda, a pessoa não cadastra custo correto e a margem fica toda errada. Eu já tive empresas que a pessoa tinha mais de uma filial e em cada filial o cadastro do produto era diferente. Então ele não sabia quanto que a empresa vendia no todo de um determinado produto. Ele tinha que olhar 3 relatórios diferentes e ficar olhando a informação desse copo aqui, que em um lugar era copo de vidro e outro era copo de 400 ml e outro era outra coisa, para saber o que vendeu. Não, mas é importante você falar isso, porque às vezes a gente parte para o lado muito complexo da administração de dados e a gente esquece do principal, da origem dele. Eu preciso de um cadastro de dados uniforme. O cadastro é chave. Porque se não tiver cadastro, a empresa ela vira um teatro. Ou então uma anarquia, uma bagunça completa. Então, acho que isso é importante a gente pontuar aqui, né? Não, o cadastro é chave. Se você pegar médias empresas, todas têm um setor de cadastro ali e que fica lá em conjunto até com setores comerciais, setores de contabilidade, que vão ali precisar ter, no caso, norteado, quais informações eles precisam. Você vai cadastrar um produto novo? Se você deixar solto, o fornecedor vai mandar algumas informações ali e talvez esteja faltando algumas coisas que você precisa. Então, para agrupar corretamente as mercadorias, para você ter lá as tributações corretas, o setor de cadastro é essencial, porque se você não trata o que está entrando para você analisar os dados, o que vai sair também é ruim, né? É aquele negócio do lixo que entra, lixo que sai. Exatamente. Então, se você não tem o cuidado ali com o cadastro, qualquer análise que você for fazer, você pode chamar ali o melhor cientista de dados do mundo, Sim. que se ele tiver numa empresa que o cadastro está todo bagunçado, ele não vai conseguir trabalhar. Então, hoje, para trabalhar com análise de dados, você precisa de vários profissionais. E aí, é igual você como consultor, né? Você pode trabalhar só você, e você trabalhar fazendo venda, pode trabalhar na parte de finanças dos clientes, na finanças da sua empresa. Você pode trabalhar aqui buscando uma galera para falar sobre coisas de gestão.
Ou você pode começar a dividir isso, é tudo consultoria. Vai colocar uma pessoa para fazer cada parte. E na parte de dados é mais ou menos a mesma coisa. Você tem engenheiros de dados, você tem cientista de dados, você tem analista de dados, você tem a pessoa que cuida do banco de dados da empresa. E aí, cara, você tem gente cuidando até do momento ali onde o dado é captado, até o momento final, onde, sei lá, o seu José vai estar pegando o celular dele, acessando o aplicativo do Power BI para olhar um relatóriozinho ali de venda. Então, é muita coisa que vai passando... É uma jornada, né? É uma jornada. É uma jornada. Então, assim, a galera tem que ficar ciente aí que essa parte de cadastro, a empresa, ela precisa ter uma padronização para, por exemplo, eu vou utilizar a primeira letra maiúscula, eu vou colocar algum código na frente. Como que eu vou fazer esse cadastro para que a coisa fique uniformizada, para que na hora que eu vá pegar um relatório básico ali, na hora que eu vou puxar um dado sobre um determinado produto ou grupo de produtos, eu saiba que aquilo ali é importante, né? E aquilo ali está certo. Porque a acuracidade dos dados é uma das coisas mais importantes. A pior coisa é você tomar decisão usando as ferramentas corretas, as técnicas corretas, mas o dado está errado. Imagina, cara, é você se preparar um ano inteiro para uma corrida e chega, sei lá, na noite anterior você come pra caramba e vai correr descalço. É uma coisa assim Exatamente. que não faz muito sentido, né? Mas, e eu vou te falar, cara, num nível individual, quando eu tô tratando para fazer alguma análise, mais da metade do tempo que eu gasto é realmente olhando ali, cara, eu tenho que pegar essa informação, a acuracidade do dado, essa informação, eu junto tudo, aí eu vou olhando, vou filtrando. Cara, tá faltando informação aqui nessa coluna. Tá faltando, essa daqui tá cadastrada errado. O que é isso aqui? Eu tenho que agrupar tudo como, sabe, como um certo... O custo de análise de dados fica muito maior, né? Fica muito maior, porque o tempo que você gasta... É nessa parte que a gente chama de higienização de dados, né? Então, realmente, é um trabalho de faxina ali que você vai fazendo até o seu data frame ele tá bonitinho ali, pronto para você começar a brincar, né? E também tem uma outra questão, uma vez que a gente uniformiza os dados, é importante também a gente saber a distinção entre a gente pegar um dado primário e um dado secundário. Porque o dado primário é onde a gente está tirando mesmo da fonte, seja muito um bruto. sistema. É ali mesmo que a gente pode confiar, desde que o cadastro esteja certo, Isso. que ele está correto, aquele dado. Quando você começa a pegar de fonte secundária, terciária, aí alguém já manipulou aquele dado. Isso, então, a chance dele ter algum tipo de edição equivocada, que inclusive pode prevalecer algumas interpretações, ela é muito grande também. Então, fala um pouco dessa questão de pegar os dados primários e secundários aí também durante essa análise. Cara, então, por exemplo, você hoje, um analista de dados, se você quiser entrar nessa área, você vai acabar tendo que aprender um pouco sobre SQL, por exemplo, que é justamente a linguagem estruturada para você pegar uma informação no banco de dados da empresa e começar a analisar aquilo ali. Não existe você começar a analisar dados, sei lá, de uma pessoa que está uma planilha ali que vai fazendo um controlezinho daquilo e você usar isso. Claro que dá para fazer corretamente, dá para usar isso como fonte, mas quando a gente vai aumentando, né, principalmente quando a gente vai indo para a parte de Big Data, você tem que saber mexer em SQL, você tem que saber entrar no banco de dados e buscar as informações. E aí, a partir disso, até no SQL já tem um primeiro tratativo ali que você vai fazendo, porque você precisa, por exemplo, a quantidade de informações que a empresa tem sobre um determinado assunto é como se fosse essa mesa aqui como um todo. E o que você quer, às vezes, é só esse recorte aqui. Então, você precisa saber fazer o recorte de forma correta, saber se aquilo ali vai atender também o que você precisa, né? Porque também não... É como se a gente fala de um oversize que você faz, né? Você não precisa de um mar de informações para resolver um problema pequeno. Às vezes você precisa enxugar isso melhor, né? É saber aonde e o que pegar daquela abundância de dados. Exatamente. Seria mais ou menos isso, né? E aí, é isso, cara. Eu lembro que no meu primeiro dia, no meu emprego atual, né, quando eu comecei a trabalhar lá, eu não tinha nada de... Eu não sabia onde que pegava as coisas, né? Você tá começando, você não sabe onde que ficam tais informações, o que você precisa. Sim. E você meio que não tem tanto direcionamento ainda para resolver algum problema, né? Então, o que eu ficava fazendo? Eu ficava puxando relatório de venda, puxando relatório de algumas coisas para ter um lugar para mim, numa pasta minha, onde buscar informação, porque eu também não tinha acesso ao banco de dados da empresa. E como eu entrei para uma parte de controladoria comercial, eu precisava muito dessas informações. Então, assim, imagina que coisa horrível é você ficar toda hora, tipo, fulano, onde que pega tal coisa? Me passa um relatório disso, me passa um relatório daquilo. Cara,
Você vai lá e pega, né? Então, você ter uma organização também, você ter na sua cabeça tudo mapeado, qual tabela que eu pego tal informação, onde que eu consigo saber uma informação de estoque, de venda, de tributação de um determinado produto. Isso daí é muito valioso, cara. E é alguma coisa totalmente intangível, né? Sim. A pessoa saber onde que pega a informação é muito valioso isso. Não, e uma coisa que você falou, quando você falou agora que você entrou dentro da empresa e você começou a buscar informação. A tendência que a gente tem é que quando a gente precisa entender sobre um assunto, a gente começa a buscar os dados para a gente começar a formar a nossa opinião e entender. Exatamente. Então é por isso que os dados eles ajudam tanto no processo de tomada de decisão, porque você precisa juntar, entender aquilo para aí sim você começar a tomar a decisão. Isso. Então esse é um exemplo claro que você estava empiricamente falando, cara, eu não entendo ainda como a empresa funciona. Então, o que vai me ajudar a fazer a empresa funcionar melhor? Exatamente. Eu entender melhor como a empresa funciona. Eu comecei a pegar um monte de dados. Os dados vão me falar isso. Você não tem como... Cara, e aí é a questão, né, da frase lá que eu falei. Sem dados, você é só uma pessoa com opinião. Sim. E se você pegar... normalmente em empresas menores, você bota um monte de gente numa sala lá, cada um de um setor diferente. Aí vai falar, cara, a gente está com um problema X. Cada um vai ter uma opinião. Sim. Cada um vai ter uma opinião e E lógico que vai ser uma questão ali como aquela visão do sapo dentro do poço, né? Ele vai enxergar o que afeta ele ali no dia a dia da operação dele. É difícil você ter profissionais com visões mais holísticas, né? E aí entra uma consultoria, entra essa pessoa igual você aí, que consegue enxergar, cara, como é que isso daqui vai afetando todo o processo até chegar nesse problema. Em que fase que esse problema acontece, né? Porque muitas vezes esse problema está numa fase inicial. Se você chega num supermercado, né? Eu já tenho quase 10 anos de experiência com varejo, por exemplo. E aí você olha lá que você quer comprar a sua água mineral lá. E você olha na prateleira e tá faltando a água que você quer. Atrás desse problema, cara, tem uma infinidade de coisas. Você não sabe se esse problema foi alguém que deixou de comprar, se foi alguém que deixou de pegar água no estoque, se foi alguém que travou a compra, se foi alguém que esqueceu, se foi... Você só sabe que não vendeu. Você só sabe o do problema ali. Exatamente. E aí, como é que você descobre? Cara, e aí são esses métodos básicos de gestão, métodos de 5 porquês, sei lá. Sim. Por que não tem aqui? Por quê? Por quê? Isso. E vai mapeando. E aí você chega numa causa, né? Quando eu comecei em um setor novo, lá no trabalho, eu não sabia nada sobre aquele setor que eu estava começando. Mas como é que eu vou me informar sobre isso? Isso aí. Eu vou pegar informação sobre isso, cara. Então, qual que é o principal problema desse setor? Vamos supor que, eu trabalho na parte de pricing. O principal problema hoje é a competitividade. Eu tô mais caro que meus concorrentes. Vamos lá. Tem um indicador que fala isso? Tem. Tá 5% mais caro. O que forma esse indicador? Aí você vai pegar o que forma. Quais produtos que estão dentro dessa lista? Quais categorias estão afetando mais? E aí, por que essa categoria está nessa situação? É um problema com o fornecedor? É um problema do nosso entendimento de lucro que está muito errado? É questionar, cara. O profissional que trabalha com análise de dados, ele tem que ser questionador. Ele tem que ser uma pessoa que se pergunta o tempo todo de por que isso, por que daquilo. E é importante você ser ansioso, né, cara? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, quando eu ia fazer uma coisa... É melhor, né? Total, Inquieto. não. Eu fico aqui com a perna balançando. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu ficava muito assim, cara, isso aqui vai dar errado. Isso aqui tá errado. Será que isso tá certo? Não é possível. E eu ficava toda hora assim, não, mas esse número aqui? Eu ficava pensando no que as pessoas iam me perguntar sobre o que eu tava apresentando. E aí eu ficava, não, mas a explicação tá, se você faz isso, isso e isso, você chega na explicação. E é isso, cara, é saber realmente o que aquilo ali tá representando, né? Não é só um número frio. Tem muita coisa por trás de um indicador. Sim, né? sim. E o mais importante também, agora, para não ficar parecendo que é uma discussão técnica, vamos olhar agora sobre a visão do cliente. O cliente, quando a gente sai da empresa e a gente se torna um consumidor,
engana-se quem acha que a gente não toma algum tipo de decisão baseada em dados. Não. A gente toma decisão toda hora baseada em dados. A diferença é que tem algumas pessoas que são mais impulsivas e aí elas usam poucos dados, mas ela usa algum tipo de dado, seja a opinião de um colega, de um familiar, mas ela está pegando algum dado para tomar decisão. Caramba. Então, assim, quando a gente olha para o consumidor, tem essa visão do consumidor, a gente precisa entender também qual é a visão que ele está tendo sobre o nosso produto, sobre a nossa empresa, e os dados é que vão dizer para a gente como que isso está funcionando. Cara, é por aí, né? É exatamente isso. Se você, assim, não precisa nem ir até o lado de consumidor, até você como... Você na sua casa aí, você acordou, você pensou em qual camisa você ia colocar? Você tomou uma decisão ali, mas você, inconscientemente, você às vezes pensou, cara, hoje tá meio frio, vou botar uma camisa preta. Ah, tá muito quente, não vou colocar essa camisa aqui. Às vezes você não ficou parado na frente do armário pensando nisso tudo, né? Imagina, se ela parada assim, olhando. Isso é muito difícil. Mas na sua cabeça, tudo aquilo ali passou. Então, você toma decisões inconscientes o tempo todo. Só que no seu subconsciente tem muita coisa rolando. E as empresas, elas fazem isso, né, cara? Seja com marketing, sei lá, você tá andando no seu carro, vai passando os outdoors ali. Seja nos anúncios que você vai vendo lá nos seus vídeos, aquilo ali tá na sua cabeça toda hora. Sim. E como cliente, você, cara, assim, se você falar que metade das compras que você faz é algo que você pensou, metade é porque você foi induzido a isso. Eu acho que até é coerente. Porque só da gente estar falando, às vezes, de um determinado produto, quem nunca passou por isso, cara? Você está conversando sobre uma coisa lá, um show de uma banda e tal, e aí aparece para você do nada, olha, ingressos para você assistir o show dessa banda. Você está falando sobre videogame, aparece lá a propaganda do jogo. E, cara, às vezes até no falar, né? E principalmente quando você procura. Se você joga no Google, então acabou, cara. Sua vida é só aquilo ali que você jogou no Google. Pô, até que você mude a Matrix ali, vai ficar só nisso. Se eu for ali no meu celular agora e pegar, sei lá, ingressos pra rodeio, pô, eu não ligo pra isso. Mas meu celular, ele vai dar o algoritmo, ele vai dar uma travada ali, mas daqui a pouco vai começar a aparecer coisa pra mim. Vai começar a aparecer coisa pra isso. Então, aí entra naquela parte que as ferramentas, elas potencializam muito isso hoje em dia, né? E muitas dessas ferramentas, elas saíram do universo corporativo, obviamente, né? E chegaram na mão do consumidor. Então, hoje, querendo ou não, principalmente você que tá no varejo, o consumidor, ele tem muito poder na mão dele. Cara, ele chega numa frente de loja, por exemplo, ele abre o celular na frente do vendedor e fala assim, olha aqui, ó, eu tenho nessa outra empresa aqui, nessa outra loja, um produto mais barato. E aí, qual é a condição que você vai me fazer? Então, o poder que os dados têm hoje sobre as pessoas no processo de tomada de decisão é enorme. Você falou na palma da mão, literalmente, cara. Isso daí é um aplicativo que tem do próprio Gov, que é Menor Preço Brasil. Aqui no interior, a gente não tem tanta informação quanto nas capitais. Mas se você coloca lá no seu aplicativozinho lá do Menor Preço Brasil, qual o raio de distância você quer cobrir e qual produto você quer pesquisar. Às vezes, cara, você pega pelo código de barra do produto, na verdade, você bota lá o celular, ele escaneia o código de barra e ele vai falar... esse mercado aqui tá com tal preço, esse mercado tá com tal preço, esse mercado tá com tal preço, esse mercado tá com tal preço. Já é mapeada. E eles mapeiam isso daí pela venda, cara, pela nota fiscal. Então, assim, é muito poder, cara. Você como consumidor hoje, para você comprar qualquer coisa, você não precisa ir no impulso, cara. Por exemplo, vai comprar uma televisão. Quem compra assim uma televisão, vai no shopping e chega no vendedor, cara, eu quero uma TV. Isso não acontece muito, né? Até minha mãe, né, quando ela quer comprar uma coisa assim mais cara, ela fala comigo, meu filho, eu quero comprar uma máquina de lavar, veio uma legal pra mim. Eu não entendo nada de máquina de lavar, mas você vai em sites assim que dão essa condição de... Tanto de comparar características dos produtos. Sim. Às vezes, sei lá, um notebook. Pô, eu queria comprar um notebook. Qual é o meu melhor notebook? Eu pego, eu quero jogar, eu quero desempenho. Aí eu vou pegando vários notebooks que têm várias características parecidas. Depois que eu definir isso, e um site já vai dar isso para mim, cada notebook em uma tela, tipo, separado bonitinho, para eu comparar as mesmas características de cada um. Depois que eu escolho um deles, eu vou para outro site que me coloca qual é o histórico de preço desse produto em vários outros varejos.
E aí, assim, você não precisa hoje realmente tomar nenhum tipo de decisão de forma Impulsiva, né? impulsiva. Você tem todas as ferramentas do mundo para você fazer a melhor compra possível, cara. Não, e é importante a gente comentar isso, porque isso bate muito na forma como as empresas tratam os dados. É. Porque a forma antiga a coisa era muito vertical. Então, eram as empresas em cima fazendo publicidade para o consumidor que estava embaixo, de cima para baixo. Hoje, com a popularização, a democratização dos dados em meio a plataformas como o Google, a coisa já é mais caótica. Então, se a gente tiver que buscar informação, a gente busca de forma horizontal, com os nossos pares. A gente quer um produto, a gente vai fazer uma comparação em uma plataforma. Ou então a gente vai ver o comentário que as pessoas fazem dentro daquela plataforma. Isso é horizontal pra caramba. Então, as empresas precisam entender também que existe essa horizontalidade. E aí, a forma como elas tratam o dado, que elas apresentam para os seus consumidores, ela faz toda a diferença na forma como ela vai interagir com ele também. Não, com certeza, cara. Se você pegar aí a questão do consumidor, o Reclame Aqui é uma ferramenta que as pessoas usam o tempo todo lá para falar sobre uma determinada situação. E a empresa, ela fica com medo daquilo ali justamente para ter o índice lá do Reclame Aqui mais perto de 10, satisfatório. Porque se, por exemplo, você vai comprar o celular que eu acabei de falar e você acaba vendo lá um site que você nunca ouviu falar, né? Celulares do Pedro. Aí você joga, celulares do Pedro é seguro no Google? Aí aparece lá, Reclame Aqui. Exatamente. O índice de respostas daquela empresa no Reclame Aqui. Aí você fica, cara, pô, tô de boa aqui. É pouco, então acho que aí é bom. você vai, né? Aí você vai. Mas, realmente, cara, a forma que você trata dados hoje em dia, e você tem empresas que são justamente feitas para você organizar isso. Então, no varejo, a gente trabalha lá no varejo, a gente tem várias empresas que querem fornecer para a gente um serviço, e o que eles querem não é nem o nosso dinheiro, às vezes. É os dados. Acesso, a liberação dos nossos dados. E aí, a partir da liberação dos dados, você consegue um acesso a uma determinada ferramenta ali para analisar dados de outras empresas. É muito louco, é muito louco. Por isso que vai em cima daquilo que a gente falou no início. O dado realmente é um ativo muito valioso hoje em dia. É mais do que dinheiro. Não, com certeza, cara. E aí entra também um lado meio que negativo dessa coisa toda. Porque, por exemplo, os algoritmos da vida. Sim. Qualquer algoritmo lá que vai fazer uma sugestão para você ou que vai levar uma empresa até você. Você sabe que hoje existem fazendas de clique. Sim. E o que são isso, cara? É um negócio assustador, cara. Você vê uma pessoa sentada no notebook e vários celulares ligados no notebook, assim, uma rede mesmo, rede de celulares. Sim. E ele vai fazendo ali um mesmo movimento, pode ser um movimento de atualização de página que seja. Se eu quiser, por exemplo, pegar uns 100 celulares e colocar nesse vídeo aqui e ficar lá atualizando o tempo todo. Eu vou bombar esse vídeo aqui e vai aparecer para mais gente. Exatamente. As pessoas, as empresas hoje, isso daí é antiético, né? Claro. Mas elas usam muito desse recurso. E existem empresas que vendem isso. E aí você indo para um nível mais pessoal, é a questão de você comprar seguidor em uma rede social, por exemplo. Sim. E aí para o nível de empresa, você realmente ficar lá avaliando positivamente, fazendo bons comentários. É isso. Você fica vendo isso aí o tempo todo, cara. Então isso demonstra aí pro pessoal que está assistindo, justamente que o poder que os dados podem exercer no processo de tomada de decisão das pessoas, né? E, obviamente, se eles exercem um poder na tomada de decisão das pessoas, nas empresas é a mesma coisa. Então, a forma de a gente começar a falar numa administração melhor de dados, a gente já falou primeiro que é a uniformização, depois a gente tem que pegar a acuracidade desse dado, saber que ele é primário, é o melhor, e também a forma como a gente pensa no dado, ou ter a visão de o que eu preciso de fato, qual é a porção que eu preciso para me fazer a tomada de decisão, porque eu não vou conseguir processar aquele monte de dados e todos eles vão fazer algum sentido para mim.
Não, Vai ter vai muita ser coisa ali. um pedacinho que vai fazer algum sentido para um determinado problema. E daqui a pouco pode ter um outro problema que ele não vai fazer sentido também. Então também não dá nem para a gente utilizar sempre a mesma solução para o mesmo problema. Não. Né? É por aí. E é uma coisa que a gente meio que se vê... Sabe quando você tá jogando videogame e você aprende a dar o Hadouken lá com o Ryu? Aí você fica só naquilo ali pra resolver todos os seus problemas. E às vezes um método, cara, um método de gestão, um método de análise, você não vai resolver todos os seus problemas com um método só, né? Você não vai fazer regressão linear para todos os tipos de problema. Às vezes é outro tipo de técnica. Cabe você realmente ter essa experiência. E aí é com experiência que você vai vendo isso. E como você falou, cara, nas empresas você só toma decisão de uma forma... assim, mais correta, né? Você minimiza a chance de dar um problema usando dados. Não é que você garante que não vai dar, que não vai dar errado. Porque, cara, às vezes tem muita outra coisa por trás ali que você não pensou. E isso é muito importante, cara. Eu lembro quando eu fui contratado para a empresa que eu tô hoje, na minha apresentação, o diretor comercial ele estava falando lá sobre a necessidade deles lá precisarem enxergar melhor as coisas. Eles falaram que eles eram como se fosse um carro que está dirigindo com o para-brisa todo sujo. Aí ele falou, não, o Sérgio vai ser o nosso cão-guia aqui. Eu fiquei, cara, imaginando um labrador ali. Mas é uma coisa assim, sabe? Você precisa meio que direcionar, às vezes, as pessoas para... olha, essa informação aqui, esse indicador aqui está muito estranho. Tem alguma coisa por trás disso? Aí esse outro aqui também. E você vai criando indicadores. A partir de indicadores, cara, que você vai realmente chegando numa situação de um problema. E quando você está numa empresa, às vezes, de médio porte, pequeno porte, às vezes as pessoas não têm essa dimensão, né? Isso, essa dimensão. E as pessoas são muito... fica às vezes uma cultura da empresa de você chega e apresenta uma informação nova, um dado novo, e aquilo ali causa um espanto tão grande que qual que é o primeiro reflexo das pessoas? Resistir. Tá errado. Isso aí tá errado. Porque ela vai e olha uma situaçãozinha ali pequenininha e fala, não, porque isso daqui acontece por causa disso, disso e isso. E às vezes é uma correçãozinha que você consegue fazer. Só que usa uma coisa para descredibilizar o todo ali que você fez, sabe? Isso é muito perigoso. Por isso que um analista de dados, ele precisa ter muita calma, ele precisa ser uma pessoa assim que entenda que esse tipo de situação vai ser recorrente demais. Sempre que você for apresentar alguma coisa, vai ter alguém para falar que tá errado. E aí você precisa saber realmente como que você chegou naquilo ali para você ter a confiança na sua análise, na confiança naquilo que você fez. Não, e isso é muito importante você falar, porque assim, a interpretação dos dados, ela é muito importante na hora que a gente vai tomar a decisão. Você falou de um caso que a pessoa vai olhar aquele dado e falar isso está errado. Mas tem um outro lado também. Tem aquelas pessoas que ela apresenta um dado e ela quer, a partir daquilo ali, dizer que ela está correta. Só que ela está apresentando um dado bruto que não analisou a causa daquele dado e ele quer, a partir daquele dado, provar todo um argumento que é super complexo, muito mais complexo do que ele imagina. Exatamente, cara. Mas ele quer dar uma carteirada falando que por causa que ele está vendo aquele dado ali, ele tem razão. Então tem esse outro lado também que a gente tem que tomar cuidado. Ou seja, a gente precisa saber interpretar os dados. Não basta ter um monte de dados soltos, variados. A gente precisa de indicadores, a gente precisa cruzar dados para a gente sair daqueles dados individuais e começar a ter informações. Porque dado solto, ele também não te ajuda de forma nenhuma. Cara, essa colocação que você fez foi perfeita, Pedro, porque extrair um relatório é a coisa mais fácil que existe. Qualquer sistema lá é todo intuitivo de você ir lá, clicar relatórios, não sei o que, venda e pá. Você chega na informação. E às vezes, cara, chegam e-mails que a pessoa chega falando assim, nossa, olha isso aqui tá tudo errado, porque esse produto tá com, sei lá, tá dizendo que vai vender em 500 dias. Aí você fica, meu Deus do céu, como é que se você for responsável pela área que manda os produtos pro lugar, você pensa, pô, como é que eu fiz um erro desse? Aí você vai olhar, há um mês atrás, quando você mandou, a média de venda do produto estava ok. Hoje, o produto não vende tem, sei lá, 30 dias. Aí você vai olhar o produto, ele não está exposto na área de venda. Cara, no momento agora você chega numa situação horrível lá, que o negócio não vai vender nunca. Mas olha o que tem por trás disso, sabe? São várias partes, igual eu falei lá atrás. Gente para levantar uma informação, tirar um relatório e fazer um questionamento, vai ter um monte.
E aí a importância de você ter, às vezes, setores dentro de uma empresa que são responsáveis por uma informação oficial, digamos Isso. assim, né? Você ter ali um setor de inteligência, um setor de controladoria, um setor de dados, que vai ser dali que vai sair a informação oficial da empresa. Porque senão, cara, você vai ter lá sei lá, o repositor de alguma loja que tirou um estoque ali e mandou pro diretor e está questionando uma situação. Então, Assim como existem as especialidades já clássicas, né, das empresas, marketing, TI, Exatamente. produção, tem que ter uma especialidade para a área de dados. Como você Isso. falou, eu gostei desse termo. É uma comunicação oficial dos dados. Não tem uma comunicação oficial de publicidade, seja institucional. Tem que ter uma comunicação oficial também dos dados. Com certeza. Porque senão as pessoas ficam discutindo ali e vira conversa de corredor. Um dado X, caramba, eu ouvi falar que aquele dado, as vendas aumentaram ou diminuíram, a venda daquele produto não está boa. Você ouviu falar? Não, você tem que saber exatamente da onde você tirou esse dado. E se essa informação é fidedigna, por aí, cara, né? É exatamente isso. Se você pegar empresas grandes, empresas que estão com ações, enfim... todas elas têm os releases, né, de vendas, os releases de informações. E aí a gente está partindo para uma parte, às vezes, mais contábil, mas é informação também, Sim. é dado. Dado, pô. Qualquer um pode chegar e tirar uma informação de quanto que a empresa lá vendeu. Mas você colocar essa informação da maneira certa, com as outras informações de custos, para você chegar numa informação de lucro ali final para os investidores, né, para todo mundo ali, para os sócios da diretoria, isso precisa ser de um setor que tem especialização nisso, né? E justamente por ser algo relativamente fácil hoje em dia, por conta de informática, né? Você consegue tirar qualquer informação. Isso acaba não sendo levado, às vezes, tão a sério quanto deveria, né? Você não vai questionar o cara lá da TI, enfim, do banco de dados lá, sobre o que ele está fazendo, porque você não sabe tão a fundo de computador quanto o cara. Mas questionar que esse número aqui está errado... É um pouco mais fácil, né? Sim, porque você sim. consegue entender um racionalzinho daquilo ali de alguma forma. E as pessoas podem até achar estranho isso, mas uma coisa que é muito comum nas empresas é você tirar relatórios similares e eles darem resultados diferentes. Cara, isso é muito É comum, muito cara. comum isso. É muito comum porque existem... É como eu falei, é essa mesa toda aqui. E você, às vezes, você filtra uma questão que vai até aqui e a pessoa filtra outra que vai até aqui. Exatamente. E são... Cara, toda empresa tem microtransações que vão acontecendo ali. Até numa venda. Venda. A venda desse produto aqui, ela pode acontecer com uma tributação e pode ter uma visão sem essa determinada tributação. E aí você tira o relatório de uma forma e eu tiro de outra. E aí vai e apresenta. E aí, beleza, quem tá certo? Cara, quem tá certo é quem é responsável pela informação oficial. A gente tem que ter a garantia que essa pessoa sabe qual que é a visão que os sócios querem ter sobre aquilo ali. Exatamente. Às vezes uma questão básica, margem de lucro, por exemplo. Isso. Tem empresa que trabalha com margem de lucro, que pega o lucro e divide pela venda bruta. Então vai dar lá 30%. E tem empresa que pega essa mesma margem e divide pela venda líquida. E vai dar outro percentual. Se você muda o denominador, vai mudar. Óbvio. Então, isso daí, cara, aí tem duas pessoas falando, não, tá muito alto, tá 30%, outra, não, tá muito baixo, tá 25%. E, cara, o que mudou foi o que ela dividiu ali, cara. É doido. E aí, eu entendo quem está no papel de tomador de decisão, quando ele, às vezes, ele fica até... eles ficam irritados quando ele fala assim, caramba, eu só quero uma informação clara, objetiva, fidedigna. Tem um diretor, vamos dizer, ali que está falando uma coisa, outra diretoria está falando uma outra coisa. Qual é a informação certa? Então, essa agonia que muitos tomadores de decisão têm, eles conseguem resolver se ele tiver uma área especializada em fazer isso e dar essa informação oficial. Isso é um exemplo claro daquilo que a gente estava falando, de ter uma área especializada nisso. Isso. E, cara, não adianta você achar que informação ela vai vir rápida, certa, na qualidade que você quer. É um equilíbrio. Eu lembro que uma vez estava lá na sala, quando eu trabalhava em controladoria, aí chegaram, pô, eu preciso saber quanto que vai vender esse mês? Aí fala, eu quero rápido e certo. Quanto vai vender esse mês? Eu, pô, sei lá. Como é que você faz isso? Não tem como, né, cara? Você tem que fazer uma previsão de vendas ali, olhar como é que tá acontecendo. Quanto que vai vender amanhã? Isso é uma pergunta que
parece simples, de certa forma, de se responder, mas você tem que parar para pensar, pô, amanhã é sábado, a gente está na primeira semana do mês, a gente está no mês de julho, amanhã vai estar chovendo, Exato. o que tem amanhã? Tem alguma festa na cidade? Tem muita variável, É muita cara. variável. E aí, a informação que é uma coisa que deveria chegar de forma simples, porque chega de forma simples, né? É tipo tal. Mas tudo por trás disso existe um trabalho muito grande, existe um trabalho muito complexo. Sim, sim. E aí é nesse sentido que a gente pode entrar aqui também falando das tecnologias que hoje são utilizadas aqui, sem entrar em muitos detalhes técnicos, né? Mas a gente está falando de ferramentas de BI, né? Que é Business Intelligence. A gente está falando de mineração de dados. Então, tem muita ferramenta hoje que elas são até visuais, vamos falar mais do BI, que elas permitem que pessoas que não conhecem tecnicamente de linguagens de programação, né, como SQL, linguagens de banco de dados, que você consiga ter, se você tiver os princípios básicos, as habilidades corretas, a visão do todo, como ser questionador, analisar todas as variáveis possíveis, perguntar os porquês daqueles fenômenos estarem acontecendo. As ferramentas visuais, como as ferramentas de BI, elas vão te ajudar muito, vão te dar muito poder para você ajudar as pessoas a tomarem decisão e você também tomar decisão. Acho que é por aí que as ferramentas de BI podem ajudar a gente, né, nesse sentido. E aí, cara, eu vou te falar que às vezes nem é só BI. Se você parar, assim, para analisar questões de mineração de dados, como você falou, você pode fazer isso no modo mais bruto, que é você pegar o código mecânico, lá e, enfim, você programar pra caramba. Mas existem ferramentas, cara, mineração de dados. Tem o Weka, que é um software de uma universidade lá da Austrália, que, assim, ele é como se fosse um sisteminha. Ele é bem intuitivo. Você precisa de umas noções, às vezes, um pouco básicas de estatística para entender alguma coisa ou outra, mas você consegue, às vezes, você tem uma planilha lá. Vamos supor, futebol é legal pra caramba. E aí você tem lá o resultado de vários jogos lá do Vasco. E aí no final, ganhou ou não ganhou? Você tem várias colunas ali. Você faz um Excelzinho daquilo, joga nesse software, e aí você faz, cara, eu quero fazer uma árvore de decisão, que é justamente você ter lá ramificado. Pô, o Vasco jogou em casa? Ganhou. O Vasco jogou fora de casa? Perdeu. E assim, sem você ter tudo que está ali por trás, né, aqueles códigos que estão ali por trás, você só realmente ir lá e clicar em arquivo, importar um Excel, você chega numa informação visual de uma relevância legal para uma empresa, né? Sim. Então, Power BI. Power BI, às vezes você chega para uma pessoa, às vezes numa entrevista, né? Quando eu vou entrevistar alguém, a pessoa fala, não, sei mexer em Power BI. Mas mexer em Power BI não é simplesmente você ir lá no gráfico que está ali, clicar numa coisa, clicar em outra e ficar ali clicando e vendo o número. A ferramenta é fácil de aprender. É muito intuitivo. É a coisa mais fácil que tem, cara. É como se você tivesse um relatório, um papel aqui, que você ficasse apertando ele e ele fosse mudando. Sim. É exatamente isso. Só que por trás do dashboard existe a parte de ETL, que é a parte de você extrair os dados e tratar do seu sistema. Então, da mesma forma que você tem um SQL que vai buscar a informação, antes do gráfico, você tem uma parte de tratativa de dados que você precisa organizar ali, todos os passos de limpeza que você tem que fazer. Então, vamos supor que para fazer a análise lá de vendas da sua empresa, você tem que tirar uma filial X. Então, você vai lá, como se fosse uma coluna do Excel, e vai lá, filtra, tira. E aí, toda vez que você for atualizar esse relatório, o próprio ferramenta do BI ele vai fazer esse passo para você. Você não precisa ficar fazendo isso toda hora. Isso. Porque o que eu sofria muito quando eu comecei a trabalhar como analista de dados, né? Às vezes eu não tinha conhecimento de BI. Então, o que eu fazia? Eu ia no Excel, assim, no nível hardcore. E eu ia lá e tirava uma informação, copiava, jogava em outro lugar, e copiava de outro, jogava para outro, aí jogava um filtro e ficava mudando até o negócio ficar pronto. Demorava muito tempo em minha mão, cara. Eu ficava, assim, você ouve que até estala, né? De tanto eu ficar mexendo, assim, no teclado para chegar na informação final. E com esse tipo de ferramentas de ETL, cara, como o Power Query do Power BI, você já tem todos os passos que você faz registrados de uma forma que você não precisa fazer mais isso. E aí entra aquela questão de novo que eu falei com você. Você tem uma visão processual.
Para você ter uma visão processual em análise de dados, você não precisa, às vezes, não estou falando só da parte de processo mesmo, até do processo que você está fazendo. Sim, sim. As atividades que você tem de clicar em um lugar, clicar em outro, você precisa meio que chegar a uma divisão que você vai dividindo tudo em tantas etapas tão pequenininhas que você, às vezes, consegue fazer um problema muito grande ficar simples. Sim. É isso. Tem muita ferramenta. Se você jogar para você, sei lá, uma vaga de analista de dados, uma vaga de cientista de dados, cara, o nível de exigência, o nível de ferramentas que você vai precisar aprender é muito grande. Tem muita coisa no mercado. Sim. Você vai, às vezes, se direcionar para um lado, como, por exemplo, na parte de programação. Tem gente que usa muito Python, que é uma linguagem que eu acho que é a mais utilizada no mercado para você fazer análise de dados. E tem muita gente, mas tem gente que prefere usar R, Sim. que é outro tipo de linguagem, é um outro software. E assim, olhando de um ponto de vista, eu, como vou contratar uma pessoa para ser analista de dados no meu setor, eu não me importo se ele usa R, se ele usa Python, se ele usa Excel, enfim, eu quero o resultado final ali no tempo que eu preciso. Sim. E a forma que isso daí vai acontecer independe, né? Hoje em dia a gente tem essa liberdade nessa área de cada um buscar aquilo que é mais confortável para trabalhar e chegar ali no mesmo resultado que o outro. E o mais importante é a gente mostrar para as pessoas que eles precisam reunir habilidades que são além das ferramentas. Né? A ferramenta, as ferramentas de análise de dados, elas são intuitivas, elas são bem simples até de serem manipuladas, mas o profissional é que é o mais importante. É a forma que ele pensa, a forma que ele forma o raciocínio lógico dele. Então, isso é mais importante até do que a própria ferramenta, porque se você tiver uma pessoa ali que conhece várias funcionalidades de uma determinada ferramenta, mas na hora que você pede para ele explorar algum dado, pensar, entender os fenômenos por que aquele resultado aconteceu, a ferramenta em si, ela não vai dar aquele resultado para ele. Ele é que vai ter que buscar essa informação junto com a ferramenta, que aí se vai potencializar a eficiência que ele tem sobre aquilo, para ele conseguir chegar no resultado correto. Isso, no final das contas, é interpretativo. Sim, é interpretativo, cara. Não chega a ser subjetivo no ponto de... Não mas é interpretativo. Se eu chegar para você com um número, um indicador do meu trabalho lá, você vai olhar o número e vai, eu entendi, mas... o que a gente faz com isso? Isso daí é a outra parte, né? Porque você tem que ter uma pessoa que sabe fazer a parte técnica. Pode ser a mesma pessoa, né? Sim. Mas ela precisa saber fazer a parte técnica. Ela precisa ter o conhecimento de negócio, que é justamente entender aonde que está o problema, entender por que isso daí causa. Porque você responder essa pergunta do porquê isso acontece, isso daí vai depender do seu conhecimento. Sim. Se você me coloca para tomar conta aí de uma empresa aérea, e você não conhece sobre aquele setor. Eu não sei nada sobre isso. Eu vou analisar números. E aí eu vou ficar perguntando toda hora. Mas olha o tempo que eu gasto. Então, você precisa ter um analista de negócios, às vezes. Por isso que as empresas, às vezes, dividem, né? Você tem um analista de negócios, você tem um analista de dados, você tem... justamente para cada um deles ir se comunicando até o objetivo final. E é isso, cara. Como eu falei, e empresas menores, empresas médias... Na hora de você ter uma informação, você não vai ter o tempo que você precisa para fazer um projeto de data science trabalhando no mercadinho do seu Zé. Você não vai ter. E aí, essa é uma questão assim de alinhamento de expectativa. O cara, às vezes, contrata um analista de dados pensando em, cara, eu vou ser a nova Amazon ali, meus clientes vão pegar meu aplicativozinho ali, vai comprar tudo que eles não precisam. E não é bem assim. Às vezes a pessoa chega, ela tem até a habilidade técnica para isso. Mas você martela tanto a pessoa com demandas que às vezes são pequenas e urgentes, que ele não vai ter tempo de fazer a análise robusta que ele precisa fazer. Análise de dados precisa de tempo. Precisa de tempo. Quanto menos tempo você precisar, mais simples vai ser o que vai sair. Não tem muito jeito. Sim. E aí é que a gente pode pegar nesse gancho também, porque teve um economista-chefe, se eu não me engano, em 2009, do Google, que ele falou que a ciência de dados, né, o cientista de dados, seria a profissão mais sexy do futuro. Isso em 2009. Caraca. E eu acho que ele estava certo.
Porque quando a gente olha o crescimento que teve dessa profissão, ela foi explosiva, principalmente nos últimos anos. E o cientista de dados, ele precisa, antes de mais nada, ter habilidades em diversas outras áreas, que é de estatística, que é de negócio, que é de design, que é de engenharia, de produto e tudo mais. Então, quando a gente olha tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente às vezes acha que o cientista de dados é um profissional que nossa, eu preciso de uma grande especialização, eu preciso ser aquele nerd, aquela pessoa que só fica vendo ali número. E não é assim. Ele é um profissional multivariado que ele precisa ser multidisciplinar também. Não, exatamente. Porque se a gente está falando que é uma questão de interpretação, é óbvio que ele precisa ser um profissional multidisciplinar e não aquele profissional que você vai colocar ele num cantinho ali. Pergunta para ele aí quais são os dados aí. Ele sabe tudo de dados. É exatamente assim que funciona. Não é assim, cara. Em 2009, pô, o cara falar isso em 2009 é uma visão excelente que o cara teve ali. Sim. Eu não sei se mais sexy, porque todos que eu conheço são muito feios, cara. Mas, assim, é uma profissão que não é nem... Hoje em dia é uma profissão do presente. Sim, sim. Se você que tá aí, pô, na sua casa, não sei você, mãe, mas você que tá aí, jogar no LinkedIn, cientista de dados, joga lá nas vagas. Você vai encontrar mais de 1.000 vagas para esse cargo. Analista de dados também. Muita vaga. Analista de dados tem muita. Tem muita vaga, cara. Tem muita vaga. E às vezes faltam pessoas que conseguem cumprir tudo aquilo ali que você precisa, né? Sim. O profissional, ele é uma pessoa que precisa ser uma coisa meio multidisciplinar ali. Sim. Tem uma visão mais ampla do negócio. É aí que tá a questão do hard skill e da soft skill, né? Sim. O hard skill é justamente você saber mexer, no programar e tal. Mas o soft skill é você ser uma pessoa que precisa também, cara. Uma questão é você ter uma boa relação com as áreas. Sim. Porque o cara que mexe com análise de dados, às vezes ele vai trazer muita informação que vai causar conflito. Várias reuniões, assim, eu já apresentei um negócio e o pau comendo ali, o pessoal brigando e você ali, esperando acabar. E se você não lida bem com as pessoas, você vai chegar, você tá ali no seu trabalho e eu cheguei e tirei uma informação. Fiz uma análise, eu cheguei, Pedro, eu tirei esse número aqui e, você tá fazendo um monte de coisa errada aí, cara. Tá trabalhando direito. Não. A forma como você tá apresentando pro cara... Ou às vezes você vai, faz um e-mail, copia o cara e o chefe dele. Assim, a melhor coisa, cara, é você fez uma análise, vai na pessoa que é responsável por aquilo e fala, eu tava fazendo, eu fiz isso aqui faz sentido? Como que isso aqui funciona? Por que isso aqui acontece? Você chega no intuito de perguntar e de entender, não de questionar e de responsabilidade. Isso aí. Não é. Porque os caras às vezes já chegam com um chicote ali e vai. Exatamente. Já joga o negócio na sua mesa falando assim, por que isso aconteceu? Você não viu isso aqui, não? Então é muito importante isso, né? Quando a gente fala de um assunto tão técnico assim, as pessoas precisam entender que você precisa dessa habilidade muito... que deveria já ser muito mais trabalhada, que é a de comunicação. Se você tem o dado, tem um domínio, sabe fazer tudo isso que a gente falou aqui, mas você não consegue comunicar bem esses dados, e comunicar não é fazer o dashboard. Não é fazer um dashboard maravilhoso. É na hora que você olha para o seu dashboard, saber o que está acontecendo ali e ter também uma oratória boa para explicar para as pessoas, porque você precisa explicar também a forma que você chegou naquela conclusão. Exatamente. E quando você vai explicar isso, vamos lá, você tem que apresentar isso para os sócios da empresa. Cara, eles não querem saber que o seu teste P de significância deu menor do que 5%. Eles não querem saber que você usou o MAP para verificar erro. Ele quer saber, assim, o que isso faz, como que você chegou nisso e o que vai ser feito. E se tiver lá a informação de que você vai trazer de ganho, melhor ainda. Mas a comunicação tem que ser muito clara. E, cara, e também a questão de dashboards, de apresentações... isso é muito importante no sentido de, tipo assim... Eu conheço muita gente que tem uma habilidade... Eu já trabalhei com muitas pessoas que tinham habilidades técnicas, assim, no nível muito maior do que o meu. Mas na hora de apresentar aquilo,
apresentava de um jeito que você sabe aquelas piores aulas que você já teve na vida ali, de você ficar, meu Deus, cara, eu quero ir embora daqui, sabe? E a pessoa não tem uma dinâmica interessante pra mostrar aquilo ali. Pra capturar. É o storytelling, cara. É o Isso storytelling. aí. Você, tem um livro muito bom que é Storytelling com dados. Esse livro, ele vai, cara, pegando coisinhas pequenas, até um gráfico de Excel. Você olha um gráfico de Excel, às vezes, numa fonte Calibre, que é o padrão do Excel, com o título ali, o título aqui, o número aqui, um negócio todo confuso. Às vezes a pessoa só realmente pegou, copiou, jogou. Um PowerPoint com o design padrão do Windows ali, sabe? Aqueles designzinhos ali que já vem prontos. Cara, isso daí a gente não percebe quando a gente está fazendo, principalmente quando a gente é mais novo, mas tudo ali que a pessoa está vendo interfere muito na hora que ela está comprando a ideia que você está levando, entendeu? Você está vendendo uma ideia do mesmo jeito. Exatamente, você precisa vender o que você está fazendo. Porque se você chega com um indicador, cara, maravilhoso ali, com um racional, assim, absurdo, você é o cara mais inteligente do mundo. Se a pessoa olha aquilo ali e ela não entendeu, ou ela não acredita porque você não vendeu bem, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Os dados sem uma ação depois não servem para nada. Você precisa ter as outras áreas alinhadas com você, porque dificilmente o cara que faz a análise vai ser o cara que vai colocar aquilo em prática. E isso daí é um diferencial enorme se você for o gestor de uma determinada área mais técnica, se você tiver habilidade com dados, porque você vai conseguir juntar a parte analítica com a parte operacional. Isso daí é um grande diferencial, um profissional. Então, mas não é, normalmente, quando você vai aumentando o tamanho da empresa, não é isso que acontece. Sim. Então, você precisa realmente saber colocar aquilo, saber expor isso daí de uma forma correta, para que no final das contas você gere resultados com aquilo, né? Sim. E depois medir esse resultado também. Exatamente. E até pegando esse gancho que você falou aí, galera, o próximo episódio aqui do nosso podcast vai ser sobre storytelling. Então, ó, vai ter não foi combinado não, mas foi bom você pegar. Então, assim, Sérgio, aí também tem a gente falou dessa questão de comunicação. Aí a gente pode dar uma migrada agora para a parte de inovação mesmo, né? Eu acho que deu para a gente ampliar bastante o leque do pessoal para entender a importância dos dados nas organizações. E aí tem empresas que elas se tornaram já gigantes por causa dos dados. Então a gente pega empresas que elas já estão inovando, já estão tomando decisões com base nisso. Então o caso da Netflix eu gosto muito de utilizar, porque a Netflix é muito emblemática nesse sentido. Aquela série House of Cards, por exemplo, quando ela foi lançada de um jeito que nenhuma empresa de comunicação fazia na época. Ela foi lançada os 13 episódios de uma vez só. O que era normal na época era que as TVs, né, fechadas, elas lançassem um episódio por semana. E a Netflix quebrou esse padrão. Mas ela não quebrou numa aposta. Ela sabia, a partir de dados, que estava surgindo um novo tipo de consumidor que é chamado de binge watcher, né? Que é aquele pessoal que maratona as séries. Então, eles lançaram tudo de uma vez só porque eles já tinham feito uma análise de dados poderosa e chegado a essa conclusão. E hoje a gente vê que outras empresas, outras plataformas imitam também a forma que a Netflix faz. Então, a Netflix é um exemplo de inovação com dados muito interessante, que ela tem vários casos. Tem outros casos que a gente pode citar aqui também, né? Nubank e outros casos assim. Compartilhe um pouco aí com a gente. Até dentro da Netflix, cara. Se você jogar lá no Google Netflix Award, em 2009, olha como que 2009... Pô, 2009 o pessoal da Netflix ele fez uma competição de um modelo de algoritmo que servia para você prever o que a pessoa, depois de assistir determinado filme, determinada série, o que ela vai gostar de assistir depois. Pô, e hoje em dia você vê lá, gostaria de assistir não sei o quê, você acabou de assistir uma série, vai aparecer sugestão. Isso daí foi feito lá atrás, em 2009, que criou o algoritmo que eles chamam, acho que de Cinematch, eu acho que é um negócio desse. E, cara... Foi uma competição, né? É o Netflix Prize, né? Foi uma competição. Hoje em dia... Isso daí já está consolidado, esse algoritmo já deve ter passado por várias mudanças, a gente está falando de 2009, muita coisa muda. Mas eles usaram. E eles usam, cara, eles usam ainda. E qualquer outro tipo de negócio, se você for na Amazon você comprou um determinado produto, eles vão te recomendar outras coisas. No iFood, você compra muito em determinada hora, por exemplo, do dia.
Se você passou o mesmo dia da semana e não comprou nada, às vezes chega um cupom para você. Sim. Você é, toda hora, instigado a fazer uma compra por um determinado padrão que a empresa analisou que você fez lá atrás. O tempo inteiro. E, cara, quando a gente fala desses prêmios, é muito interessante que tem um site chamado Kaggle, Kaggle. Uhum. Se você for lá em competições, tem várias rolando nesse momento, de empresas. Como Mercedes, cara. Eu tava olhando uma da Mercedes que acabou. A Mercedes é muito boa nisso também. Eu tava olhando uma competição da Mercedes que acabou, que eles queriam fazer uma forma de você gastar menos tempo em testes de segurança do seu carro. E aí a empresa dá para as pessoas, para o público, qualquer um que for lá no site jogar ou fizer um login, ela consegue entrar ali, pegar os dados da Mercedes e tentar criar ali um algoritmo que vai prever, cara, quais condições eu devo ter ali para fazer o meu carro ficar menos tempo na parte de teste. Quais foram as características daqueles carros que ficaram menos tempo. E aí, além da Mercedes, a Shopee. A Shopee ela teve uma competição dela também que era sobre você conseguir olhar um mesmo produto, e aí a gente está falando de análise de dados que não é só os dados numéricos, é a questão de imagem, Sim. que é uma área que também, seu celular, reconhecimento facial. E a Shopee ela fez essa competição justamente para você tirar uma foto de um determinado produto. Então, eu tiro uma foto desse copo e depois eu tiro uma foto em outro ângulo. E eu preciso fazer um algoritmo que, a partir dessa imagem, ache o mesmo produto. Muito louco, né? Isso daí, cara, é muito interessante. Isso é muito legal de conversar, de ver, porque tem muito caso de empresa. O Manchester City, por exemplo, cara, tinha uma competição dele lá que era justamente eles davam uma plataforma onde você conseguia meio que simular um jogo de futebol como se fosse um videogame. Uhum. E você tinha duas situações, um jogador que ataca e um jogador que defende. Cada um deles tem 19 decisões para tomar em vários momentos ali. Você precisava construir o algoritmo que melhor assim tomaria as decisões para o resultado final, seja o atacante fazer o gol, seja o defensor tirar a bola. Maneiro. E aí, assim, é isso o objetivo deles lá no negócio. Mas, cara, imagina o que tem por trás disso. Imagina se no futuro, e aí com simulação computacional, os caras não já estão querendo meio que ter todas as características dos seus jogadores, Sim. simular partidas antes dela começar e ver o que vai acontecer. Não, com certeza isso vai acontecer. É muito futurista isso, é muito futurista. Mas com certeza vai acontecer. Então, isso aí, para o pessoal até ficar sabendo, isso que a gente está falando aqui é a junção da inovação com dados com a inovação aberta. Essas competições é o que é chamado de inovação aberta. E é exatamente isso que as grandes empresas estão fazendo. Elas percebem que os dados são o insumo, a entrada, para que elas consigam, a partir de uma série de pessoas que querem ajudar com isso, você trazer inovação no seu produto, você trazer inovação no seu serviço, no seu processo. E meio que ela está falando assim, me ajuda... Porque eu tô cheio de problema aqui, me ajuda que vocês vão ser recompensados com isso. E o seu conceito de inovação aberta que a Netflix fez lá atrás, com o Netflix Prize, e aí a gente já falou aqui, Shopee, Amazon, Mercedes, Manchester City. É muito interessante esse modelo de inovação, né? Cara, você traz tanta coisa, por exemplo, Lego. Lego também. O Lego ele tem uma comunidade que você vai lá e clica no negócio que é seja um designer Lego. Uhum. E aí você monta o seu negocinho. Eu quero montar o Talkcast aqui do Papo de Consultor no Lego. Uhum. Eu monto bonitinho e eu libero para a comunidade. Aí a comunidade vai votando naquilo ali. E o pessoal, os seus clientes estão fazendo um design de produto para você. Os seus clientes estão avaliando o produto para você. Tá co-criando, é isso. Cara, aí. E você só... Imagina no final das contas você já ter pronto para você um produto validado pelo seu mercado e... é só você pegar aquilo ali e botar em prática. É o sonho de qualquer empresa. Exatamente. E ao mesmo tempo você gera uma satisfação no seu cliente de estar participando, de ter engajamento. Sim. E aí o Lego faz isso, a Lay's, aquela batata, tinha lá o Do Us a Flavor, que é faça-nos um sabor. Sei. Que aí foi criado lá o sabor de pão de alho com queijo, que foi justamente um dos que mais vendeu. As empresas elas vão passando a bola, às vezes, para as pessoas, para o público, para trazer de volta coisas que elas não estão enxergando, cara. E às vezes isso até é uma visão da consultoria, né? Sim. Que você traz de fora uma visão diferente de uma coisa que você não está vendo. Sim, isso é um modelo de negócio diferente, assim, porque é como a gente falou no início, né? A tendência que a gente tem
é a gente fazer uma comunicação, uma produção de produtos empurrada. Isso. O que a gente está falando agora aqui é de ela ser puxada. É você puxa e cocria em conjunto com os seus clientes. Então, você usa os dados que eles têm, mas não é que eles estão inserindo dados lá, não. Os dados estão na mente deles, nos gostos deles. Então, além da gente ter ferramentas poderosas que ajudam a gente a saber o comportamento deles, a gente tem aquela parte também que a gente não sabe. A gente tem a parte dele que é totalmente interpretativa e que está dentro da mente dele, a gente não consegue sugar. Então, quando a gente chama ele para ele participar junto com a gente, é como se a gente estivesse extraindo os dados dele para a gente colocar tudo no mesmo bojo aqui e conseguir desenvolver um novo produto, serviço ou processo. Exatamente, cara. E você vai para empresas menores, é a questão de você fazer um cadastro lá para você fazer uma compra, usar um determinado aplicativo de recompensas, que várias empresas têm isso, posto de gasolina, supermercado, farmácia. Tudo isso tá querendo o quê? Tá querendo sua informação, tá querendo seus dados para te dar ali vai tomar 10% de desconto nesse shampoo aí. É meio que isso. E você tá dando para ela uma informação que é muito valiosa. Hoje, pô, na sua conta no Google, isso daí tá vinculado a vários aplicativos que você usa, aplicativo de corrida, aplicativo de banco. Então, tem muita informação sua vinculada a um lugar só. Quando você... E é por isso que as empresas tomam muito cuidado com isso hoje em dia, questão de segurança de dados, LGPD. Então, isso daí, isso vai sendo cada vez mais aproveitado em níveis muito menores, cara. Empresas pequenas vão querendo fazer uso disso. Sim, e aí também vale ressaltar aqui, né, que quando a gente olha tudo isso que você falou, programa de recomendação, uso de aplicativo, cadastro de cliente, cupom... As empresas precisam entender que elas não podem fazer isso de forma isolada porque está todo mundo fazendo. Tem que ter um objetivo. Você tem que ter um objetivo final. O objetivo é você gerar para a empresa um tipo de informação que você vai inovar. Então, às vezes, a gente fala os conceitos de forma mais metodológica, mas na prática, a pessoa não consegue, as empresas não conseguem colocar ela para executar. Mas, basicamente, é isso. O que a gente está fazendo é buscando informação, jogando alguma coisa e falando, será que deu certo? Que a empresa faz isso o tempo todo. Será que deu certo? Então eu estou buscando informação, eu tenho que processar ela dentro da minha empresa de uma forma rápida. E aí, a partir desse processamento, eu tenho que gerar um produto, um serviço, tem que gerar algum valor para o meu cliente. Essa que é a dinâmica. Busco a informação, processo dentro da minha empresa e entrego algum valor. Basicamente é isso. Exatamente. O exemplo clássico, cara, desses exemplos de mercado foi... Eu não sei se foi a Amazon, cara, mas sempre que eu ouço falar de essa questão de compra casada, né? Sim. O que... Sei lá, o Pedro foi fazer uma compra no fim de semana. Ele comprou, e o exemplo é sempre esse. O cara comprava, tinha muito exemplo de pessoas que compravam cerveja de fralda. Aí, cerveja de fralda, o que isso tem a ver? Cerveja de fralda, a pessoa que fim de semana vai se estocar, foi o Walmart, pode crer. Ela vai se estocar com cerveja e ela compra fralda pro filho ali também. Então, isso daí permite decisões do tipo, vou fazer uma promoção de cerveja, aumenta o preço da fralda. Então, é isso, cara, é justamente isso. O cliente ele não vai ficar... Assim, esse cliente específico, ele não vai ficar com raiva porque você aumentou o preço da fralda. Às vezes ele tá focado ali na cerveja. A cerveja baixou, ele nem percebe, cara. Ele nem percebe. A gente já sabe o comportamento dele, então a gente une uma coisa a outra. Isso é você usar os dados para você inovar, porque como a gente falou no início, a inovação não precisa necessariamente ser uma coisa inédita. A inovação é justamente você atender a uma necessidade e gerar algum tipo de valor para o cliente. Então pode ser coisas muito simples, assim como você falou. Cara, na hora que eu compro cerveja, o que eu faço? Compro fralda também. O Walmart tem um outro caso clássico, que foi aqueles biscoitos que eles conseguiram prever antes de um furacão, né? Que a pessoa compra biscoito e junto, acho que ela comprava cerveja também, porque eles estocavam isso. Então, eles conseguiram prever isso baseado no último furacão que tinha tido. E como até a parte de meteorologia, ela é muito... ela trabalha baseada em dados. Ela é muito baseada em dados. A NASA, os satélites que ela tem lá, ela usa isso daí para... Assim, aí às vezes a gente pensa que é uma coisa revolucionária você fazer um trabalho com dados. Às vezes você melhorar um algoritmo, a precisão em 0,1%, cara, é um negócio absurdo. E quando a gente está falando de previsão de tempo,
é justamente isso. Imagina quanto que vale você saber que vai acontecer um furacão em determinado lugar. Tava tendo um jogo da Eurocopa aí, eu acho que foi Alemanha e Dinamarca, que do nada no jogo começou uma tempestade de raio ali. E, cara, eles são muito... O próprio comentarista falou que eles são muito focados nisso daí, justamente para não acontecer acidente. Então, previsão do tempo nesses lugares com tragédia é algo levado muito a sério, né? Igual a gente vê previsão do tempo ali no almoço. Ah, amanhã vai chover, não chove. Exatamente. Não pode ser desse jeito. Não pode. É muito sensível o negócio, né? Cara, Sérgio, acho que a gente passou por tudo aqui. Foi muito bom, passou muito rápido. Passou mesmo, né, cara? Nem parece que foi. A gente pode com certeza falar mais sobre isso em outro episódio. Dá pra falar. Só de futebol aí eu já consigo falar umas 2 horas seguidas, né, cara? Não, vale a pena, cara. Vale a pena a gente fazer outro. Vamos ter várias oportunidades aí. E aí, cara, quero te agradecer. Obrigado aí por você ter vindo. Quer deixar algum contato aí, alguma coisa que você queira, alguma mensagem final aí pro pessoal? Obrigado mais uma vez. Cara, eu quero agradecer você pelo convite. É sempre legal falar com você, porque assim, é o tipo de coisa que eu venho aqui, cara, eu vou conversar com meu amigo ali. Então, é como se a gente estivesse realmente na mesa de bar conversando. Então, assim, é bem legal, cara. Pode me chamar quando você quiser. Um recado final, cara, não tem, tipo, Vasco da Gama. Isso. Não pode logo ser o Vasco. Cara, tinha que ter alguma coisa do Vasco, tem que ter, né? Então, obrigado, cara. Galera, eu vou deixar um recado final aí. Para tudo isso que a gente falou aqui, você pode encontrar num curso que a gente tem chamado O Jeito Netflix de Inovar. E vocês vão ver ali várias formas que a Netflix utilizou os dados para conseguir trazer inovação. E se você usar o cupom chamado PAPO20, você ainda vai ter 20% de desconto. Lembrando que esses nossos cursos, eles são voltados para uma assinatura única, ou seja, você paga apenas uma vez e tem acesso vitalício ao conteúdo. Agradeço mais uma vez e até a próxima.